Que as fraudes financeiras cresceram muito no ecossistema digital não é novidade para ninguém, mas poucas pessoas conhecem quais são os sistemas de PLDFT, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, são aplicadas dentro das instituições de pagamento que hoje diariamente transacionam seu dinheiro. Bom, nos últimos anos, o Brasil evoluiu muito o sistema de pagamento e a gente teve a digitalização do dinheiro. E com isso, a quantidade de golpes e fraudes digitais cresceram muito. E a possibilidade que a gente tem para diminuir e mitigar completamente esses problemas são as produções que a gente chama de PLD-FT, ou seja, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E aqui a gente vai se aprofundar em basicamente duas camadas. Primeiro, a camada que a gente tem dentro da fundação e o onboarding desses clientes, e a segunda camada que está muito mais ligada ao monitoramento das transações e a blindagem digital. O que a gente tem de proteção na primeira camada, no onboarding? Primeiro, os pilares de governança e compliance dentro da instituição de pagamento. Seja, conhecendo muito mais os seus funcionários, conhecendo muito mais seus parceiros, conhecendo muito mais os seus parceiros de negócio que fazem a operação rodar, assim como os PSTs, além de uma governança muito profunda dos diretores, dos riscos, dos equipamentos de TI e das camadas de segurança. Em paralelo, a gente também tem a camada de onboarding. Diferente do primeiro pilar que a gente falou, onde a gente traz muito mais o pilar de governança e compliance corporativo, a gente também tem o pilar de proteção do QAC, que é Know Your Customers. Conheça o seu cliente. Uma validação rigorosa de CNPJ, olhando o histórico, todas as informações financeiras que a gente tem daquela pessoa, validando se realmente é uma pessoa que está tentando criar uma conta, se não é um processo automatizado de script que está utilizando o banco de dados vazado para tentar executar a criação daquele perfil, se não é uma identidade sintética que está tentando criar, se realmente aquela pessoa é uma pessoa viva com validação biométrica, várias outras tipos de validação que constroem um ecossistema mais seguro. E tudo isso vem antes da pessoa criar a conta. Por quê? A partir do momento que a pessoa cria a conta e ela tem acesso a uma conta, a gente tem a segunda camada de proteção, que é, primeiro, o monitoramento do que aquela pessoa ou do que aquela conta, aquele usuário, aquela identidade está fazendo. E aqui a gente começa um monitoramento muito mais profundo de comportamento. Horário que a pessoa compra, valores, tipo de produtos que a pessoa compra, e todas essas informações, em algum momento, se tiver desvio, o órgão regulamentador, que é o Banco Central, indica e coloca isso como responsabilidade da instituição de pagamento. Ou seja, se um fraudador conseguir entrar e criar uma conta dentro da instituição de pagamento com uma identidade sintética, a responsabilidade é puramente da instituição. E, além dessa camada de proteção do usuário, a gente também tem a proteção do ecossistema, da blindagem digital. Primeiro, a custódia de chaves. Essas chaves, esses certificados que eles trazem aqui, são os certificados que autorizam que aquela transação executada por uma instituição de pagamento é verídica e pode ser executada pelo Banco Central. É como se fosse a assinatura de um rei. A partir daquela chave, a partir do momento que ela assina aquele documento, aquela mensagem pode ser executada como pagamento. E a gente tem hoje uma política de custódia muito rígida para esses certificados e assinaturas digitais, garantindo que realmente todas as transações que são executadas e assinadas realmente podem seguir. E, além disso, a gente tem a isolação dos ambientes críticos para garantir que, se em algum momento o administrativo daquela instituição de pagamento for corrompido, o ambiente que corre o PIX e o STR, que é o Sistema de Transferência de Reserva, não vão ser impactados.
Além de todos esses processos de proteção no onboard do cliente, monitoramento 24/7, sistema de traqueamento de transações, a gente tem ainda o isolamento onde as estruturas rodam independente. Se você tiver um incidente na ponta A, ela não vai se espalhar em outros sistemas e impactar, por exemplo, o Pix. E a chave e a virada de chave, a cereja no bolo do regulador, principalmente na parte de PLD-FT, é o aumento do capital mínimo para as empresas poderem operar. Aqui a gente tem uma evolução muito grande, às vezes com R$ 1 milhão, R$ 2 milhões você já conseguia estar operando, e aqui, em alguns casos, a necessidade de capital passa dos R$ 15 mil, principalmente quando você tem vários serviços imputados dentro daquela instituição de pagamento. Bom, dentro dessa deep dive aqui, a gente mergulhou sobre as camadas de proteção e PLD-FT dentro de uma instituição de pagamento, olhando desde a camada 1, que é a governança e o onboarding do cliente, e a camada 2, que seria o monitoramento, a visão reativa e a possibilidade de bloqueio com MED 2.0, além da camada de proteção e blindagem digital, que seria a custódia de chave exclusiva pela instituição de pagamento e o isolamento crítico e o isolamento do ambiente crítico, que seria do Pix e do STR, os dois sendo apartados independentes ali, não podendo compartilhar hardwares, não podendo tendo uma série ali de exigências regulamentatórias pelo Banco Central. Bom, meu nome é Matheus Trindade, sou Scissor Advisor, focado em instituições de pagamento. Esse daqui foi um mergulho um pouco mais simples das camadas de PLD-FT, e se esse é um tema que te interessa e que faz sentido para você, ou dentro desse vídeo teve algo que você queira comentar, os comentários estão abertos, vai ser um grande prazer conversar com vocês. Conte comigo.